Olá Maker, tudo bom? Eu sou o Thiago e bem-vindos a mais uma Dica Flash. Agora, nós vamos para a condição switch. O que significa essa condição switch? Ela é basicamente a mesma coisa que a if, só que a condição é um pouco diferente. Elas são irmãs, mas não gêmeas, entende? Vocês têm uns propósitos e tal. O que eu posso falar dela? Vamos lá. O if é uma condição de se, o switch também é uma condição de se. Só que o switch geralmente você usa para condições de incrementação. Eu utilizo mais para isso, tanto para utilizar sensor de voz, quanto para botão, quanto para sinal, quanto para valor. Geralmente eu trabalho com números utilizando switch, ok? Então vou ensinar com números, que é o padrão e o mais simples. Lembra do count, a variável que a gente está incrementando 1? O que significa o switch? Se é como se fosse um se aqui. Se não fosse, vamos chamar diferente. Então, quando count case 1. Como que eu defino esse switch? Vamos aqui, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Então é switch, ele vai ficar verdinho. Uma condição, sei lá, botão. Por exemplo, se toda vez que eu pressionasse o botão, ele fosse incrementando também, eu falaria aqui case 1, 2 pontos, cria a condição dele. Lembrando que toda vez que você cria uma condição, abre chaves, lá no final você fecha chaves, tá? Significa que quando eu pressionasse o botão, ele executa tal coisa e aí eu paro. Quando fosse 2, case igual a 2, faz tal coisa e aí depois você para. O que significa? Toda vez que ela for um número, ele vai executar uma ação. Então, quando a condição switch for igual a 1, o que ele vai fazer? Digital write, ou seja, ele vai escrever, executar uma ação digital. High, alta. Ou seja, o LED vai acender porque ele vai ficar alto. Lembra que ele começa como baixo? Aqui ó, baixo. Então, agora ele fica alto, significa que ele aciona. E a gente também vai fazer uma leitura do LED vermelho. Beleza? A gente vai deixar ele como alto e vai ler o LED vermelho. Depois a gente para. Break, na verdade. Case, então a gente tá falando que se for 1, executa tal ação e para. Agora a gente coloca case 2. O que é esse case 1, case 2? Tá incrementando. Então quando eu pressionar o botão uma vez, o número vai ser 1, que começa como 0, depois ele vai para 1, então o LED vermelho vai acender. Quando eu pressionar o botão de novo, ele vai incrementar mais 1, então ele vai ser 2. E aí o que vai acontecer? O LED verde vai acender, ele vai ler a condição do LED verde, vai apagar o vermelho, lembra? High, low, certinho, e vai parar. Break é pra ele parar, porque senão ele ia seguir toda a vida, lembra? Que é um loop, então ele vai descendo, vai descendo. Então break tá significa, para aqui, cara. É só até aqui que eu quero que você trabalhe. Agora, quando for 3, o que acontece? Liga o amarelo, desliga o verde e para. Depois, no final, default. Default significa que você encerrou, finalizou, acabou, terminou a função switch. Tranquilo? Então significa, acabou, agora não tem mais condição 1, 2, 3, for igual a 4, não. Terminou. E aí, você vai para uma condição depois que é digital, LED, Y, né? Yellow, do inglês, lembra do inglesinho que eu falei? Yellow, red, green. Ele vai desligar. E aí, o que eu vou fazer? Zerar o meu count. Por que eu vou zerar meu count? Cara, se eu continuar pressionando o botão, ele vai ficar incrementando. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai seguir toda a vida. Não compensa, porque eu só tenho 3 LEDs, eu só quero 3 variáveis, 3 dados, 3 tudo. Então, depois que eu faço essas 3 coisas, quando eu pressiono uma vez ele faz uma coisa, pressiono de novo ele faz outra, pressiono de novo ele faz outra, e aí, zera. Entendeu? Porque assim, quando eu pressionar de novo, ele vai voltar pro 1, e aí ele não vai continuar no 4. Depois eu falo break, que para tudo isso de novo, e aí eu dou um delay. O porquê esse delay de 700 milissegundos é somente para o sistema dar uma respirada. Porque senão é um loop infinito, vai lendo. E aí pode acabar encavalando, pode acabar
sobrecarregando a sua programação. Então no final, eu aconselho você, se você desenvolve projeto, se você é um programador, gosta de fazer sistema de prototipagem, no final do seu projeto coloque um delay, nem que seja de 100 milissegundos, que esse valor ele expressa em milissegundos. Então aqui eu coloquei 700 milissegundos, só para o seu sistema não encavalar, porque muitas vezes pode dar um problema e é só por causa de um delay que não tem na programação. Um delayzinho pode fazer com que seu sistema funcione melhor. E aí depois eu também desligo o meu buzzer. Lembra que meu buzzer tava ligando toda vez que eu pressionava? Então, no final eu desligo. Tem umas chaves aqui falando que é do if do botão, porque tudo isso só vai funcionar... Pera, esperar o cachorrinho. Então, tudo isso só vai funcionar se o botão estiver em estado lógico baixo, pressionado. A chave é o que manda, tá vendo? Ó, a chave é o que manda. Galera, não está nos padrões de programação de organização. Eu ensinei como é que comenta e subrotina. Depois eu vou ensinar como é que organiza isso. A gente vai pegar umas programações assim. Vocês vão escolher qual programação que vocês querem que eu corrija. E depois de eu corrigir, aí a gente ajusta, porque tem que ter um espaçamento certinho aqui da chave. Mas basicamente isso. Então, essa chave aqui significa que é do switch. E o outro if termina lá e depois o loop. Ou seja, tudo isso funciona dentro do loop. E o switch só vai funcionar se eu pressionar o botão do se. Ó, se eu pressionar o botão do se. Redundante, mas assim você não esquece. Beleza? Então você acabou de aprender como você faz um sistema de controle utilizando LEDs e um botão. Tranquilo, com condições de if e switch. Cara, muito conteúdo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha se divertido. Dá muito trabalho produzir esse conteúdo assim. Eu tô tentando matar meu editor porque, por enquanto, não é remunerado. Mas fazer o que? A gente tem que começar, né, galera? Então, não se esqueça de novo. Compartilhe esse conteúdo. Se inscreva no canal do YouTube. Seja membro lá no grupo do Facebook. Caso você queira ter aulas particulares, cursos, essas coisas, entre em contato comigo porque eu estou desenvolvendo e logo sai. Tranquilo? Agradeço, valeu Arduino Automação, falou!